Bom, pessoal, para que vocês tenham uma base inicial de como funciona, primeiramente vocês deverão entrar no www.softlayer.com. Acessando a página da Softlayer, você terá todas as informações que a gente recém comentou na apresentação. Abrindo um menu de Products and Services, você terá basicamente todos os serviços comentados com os detalhes, né? Então, configuração, uso, preço, tudo que você quiser com relação aos serviços, você terá através desse menu. No caso aqui da apresentação, eu vou fazer a criação de um Virtual Server, né? Vou fazer então o uso de um Virtual Server para demonstrar ele funcionando na infraestrutura da Softlayer. Então, o Virtual Server, assim que você clica, ele traz já numa tela inicial uma configuração básica. Essa configuração básica é o número de cores que você vai fazer a utilização. Então, eu posso vir com a régua e selecionar o número de cores. Observem que embaixo ele já faz automaticamente a alteração do valor. O número de RAM, né, qual é a quantidade de RAM que eu quero provisionar para o equipamento. E a parte de storage, o quanto de disco que essa máquina vai ter. Feito isso, você terá duas opções: clicar sobre um modelo de hora ou um modelo mensal. Fica a critério. Eu vou clicar no modelo mensal. Após clicar no modelo mensal, vocês perceberão que ele vai abrir uma página onde eu terei as configurações efetivas do que eu vou contratar nesse servidor. Começando com o data center, né? Então, não é porque está na nuvem que a gente não vai saber onde ele está. Vamos selecionar um data center. Então, dentre as opções, vou marcar, por exemplo, o data center de Washington, aqui nos Estados Unidos, que é o último. Próxima configuração. Qual é a configuração detalhada de novo? CPU, memória e aí o grande sistema operacional. Lembre-se da configuração na apresentação do slide que você tinha a possibilidade de marcar, né? um CentOS, um Linux, um Microsoft. Então você tem aqui a possibilidade e lógico ele já vem automaticamente com o preço, né? Se você for licenciar alguma coisa com relação ao Microsoft, talvez a Red Hat, que você faça uso. No exemplo eu vou mostrar com o CentOS, tá? Então vou marcar um CentOS 6 mesmo com o mínimo install. Disco, ele vem inicialmente com 25 de disco numa SAM. Se você quiser selecionar um segundo, terceiro, quarto ou um quinto disco, você vai ter a inferência dos valores, é só marcar e fazer uso através dos discos que vão ficar acoplados dentro dessa máquina virtual. Prosseguindo, aqui é a banda, né? Lembram do detalhe da franquia que eu comentei com vocês, da parte de banda? É aqui que ele indica, olha, você tem 5 teras de banda para trazer isso da internet. Qual é a configuração de porta? Você vai trafegar com quanto? Vou marcar aqui uns 100 Mbps. Com relação a IP, né, público, se você quiser mais IPs além de um, você tem a possibilidade de contratação e aí a configuração também de IPv6 caso seja necessário. Os detalhes aí talvez de um add-on, né, algumas coisas de backup, de agente, de software específico. O que interessa em detalhe aqui para nós no exemplo é a parte de database. Então eu vou marcar um MySQL para Linux, mas você tem a possibilidade de um Windows, você tem a possibilidade de um database NoSQL. Então vamos aí de MySQL mesmo. A possibilidade também de utilizar e marcar um firewall, né? Vamos utilizar o APF Firewall aí for Linux. Não vou marcar antivírus, não vou marcar nenhuma informação de detecção, vou só marcar um monitoramento de pacote básico. Eu não vou selecionar nada de disco de NAS, nenhuma informação de backup aí, e vou deixar padrão aí os recursos de monitoramento e resposta. Feito isso, você tem toda a configuração da máquina. Então, o data center, qual a configuração dela, sistema operacional, aplicações, firewall, antivírus, tudo isso pronto. Próximo passo, clicar sobre o botão Edit Order. Clicando sobre o botão Edit Order, ele vai validar se tudo que você fez está certo com relação à configuração, valida o data center e vai para a próxima página efetivando essa sua aquisição. Tá? Se você observar, vai ter as configurações. Então, aonde você comprou, parte de rede, de serviço, e aí ele vai pedir uma configuração avançada. O que é essa configuração avançada? Qual é o nome e o domínio que é essa máquina? Esse nome e domínio é seu.
você vai criar. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, servidor 1.kunacloud.com.br, tá? Feito isso, o detalhamento do que você tem que fazer adicional é fazer o preenchimento do formulário. Então colocar o seu nome, seu último nome, a empresa, qual é o seu e-mail e o seu telefone. Feito isso, esse modelo que eu estou demonstrando para vocês não é o modelo do free trial, tá? Não é aquele modelo que tem 30 dias de graça. Esse modelo você já vai inserir o cartão de crédito e ele já vai começar a fazer a contagem. Se vocês quiserem adotar esse modelo, ótimo. Não quiserem, vai ter o link disponível para você fazer um free trial de 30 dias num equipamento, o qual a gente provisiona e deixa detalhado lá na página. Se caso você quiser esse modelo, basta preencher os dados do cartão de crédito, conforme ele pede. Subindo um pouco a tela, ele vai te trazer um resumo então de quanto você vai pagar na máquina. Você vai ter que confirmar a leitura, né, do SLA, do termo de agreement da Softlayer. Não adianta apenas clicar fingindo que já tem lido. Observem a mensagem, ele fala, olha, você precisa abrir e ler, de preferência, né, o arquivo, para que você possa concordá-lo. Então, você tem que clicar, ele vai abrir um arquivo .pdf com alguns detalhamentos, tá? Então, leia o documento, é aqui que ele vai falar sobre SLA, sobre redundância, sobre configurações que você pode ter, sobre órgãos certificadores da Softlayer, é bem interessante. Feito a leitura, feche o PDF, clique sobre a opção que aí você leu, dê um Submit to Order e aguarde. Tá? A partir do momento que você aguardar, você vai receber 3 e-mails nos próximos minutos. O que são esses 3 e-mails? Um primeiro, confirmando a sua compra, né, falando, olha, nós recebemos a configuração X do servidor. Um segundo e-mail, efetivando isso, que o servidor já está sendo provisionado. E um terceiro e-mail com o seu usuário e conta, né, com o seu usuário e senha. Esse usuário e senha que você irá ganhar, ele servirá para que você faça acesso nessa página aqui, control.softlayer.com. A partir do momento que você receber a senha e o usuário, você vai ganhar um usuário começando com S de sapo e L de laranja, sendo Softlayer. E aí eu vou inserir as minhas credenciais aqui para que a gente entre já no portal e visualize através de lá o funcionamento dos recursos. Pronto. Logado aí na página, vocês observam que é a mesma demonstração, é a mesma página que a gente estava vendo na apresentação do PowerPoint. Então, um resumo da conta, os schedules de outage, um detalhamento específico aí sobre a sua conta, os tickets abertos. Então, basicamente, eu vou entrar sobre as opções aqui em cima. Então, tudo que você quiser contratar através do portal, ele já está disponível aqui. Tá? Ele já vai ter todas as informações através desse portal. Acessando a opção de Device List, ele vai, nessa tela, trazer para você quais são os devices que você tem criado. No meu caso, eu não tenho nenhum device criado. Só que se vocês acompanhassem aquele passo e clicassem na opção do Submit Order, quando você entrar no seu usuário e senha, você já vai ter uma máquina sendo provida diretamente aí, na infraestrutura da Softlayer. Tá? Eu vou fazer a criação aqui por dentro, para que vocês também vejam que é possível criar uma máquina através da página. E aí a gente vai ver o provisionamento dela do zero, que é bem interessante. Vou clicar aqui no botão Order Device, do lado direito. Ele vai trazer um wizard falando o que você quer contratar. Então eu vou em instância pública e vou contratar uma instância através do modelo de hora. Observem que ele abrirá uma outra página falando sobre os detalhes, né, dessa infraestrutura. Essa página vocês vão reconhecer, né? Essa página é bem o detalhamento que a gente acabou de fazer na página da softlayer.com. Então, nada mais é, de novo, qual é o data center, qual é a máquina, quanto de memória, qual é o sistema operacional,
quanto de disco, se você vai ter mais disco adicionado nessa máquina, infraestrutura, qual é a replicação que vai ter nessa máquina aí com relação à porta, IPs, se vai ter banco de dados, vou marcar aqui o MySQL, se vai ter firewall, vou marcar o firewall do Linux, se vai ter antivírus, monitoramento de pacote básico e algumas informações de monitoramento. Basicamente a mesma configuração que a gente acabou de seguir na página da softlayer.com. Vou dar um continue aqui. Ele vai validar as informações que eu configurei, né, o data center, a mesma coisa que ele fez na página da softlayer.com. Confirmado tudo isso, ele vai falar, olha, eu já tenho as configurações, eu já tenho o preço, então você vai pagar 4 centavos de dólar. São essas as configurações mesmo que você vai detalhar? Se a sua resposta for sim, o que você tem que fazer é a mesma coisa. Configurar então o nome. Então vamos colocar aqui server1.conacloud.com.br. E aí você vai fazer o que? Você vai confirmar mais uma vez qual é a leitura, né? E vai dar um finalize your order. Observe que dando a finalização, ele vai processar isso automaticamente e ele já está alocando recursos para dentro da sua infraestrutura. Observe que a página ela já automaticamente traz um recibo para você falando, olha, a sua order está aqui com um número. Ele traz alguns detalhes sobre a compra. Se você observar a sua caixa de e-mail, você já vai ver um e-mail na sua caixa, né? Você já vai ter lá um e-mail detalhado. E aí ele traz só mais alguns detalhes sobre então a máquina que você contratou. Essa página pode ser fechada. Se a gente voltar agora aqui no painel da SoftLayer e eu clicar sobre o botão de refresh, observe que ele já vai ter uma instância com o nome server.conacloud.com.br. Se eu parar sobre o nome dessa instância, ele já está aí procurando um host para colocar essa máquina virtual. Tá? Então ele está buscando o quê? Quem é o host hoje que está disponível para receber uma máquina CentOS com 1 GB de memória, uma CPU, com 25 GB de HD numa SAN, e ele vai fazer esse assign. Observando aí, se a gente der um refresh, vamos ver o quanto ele vai acompanhando aqui. Olha lá, ele já passou para um próximo estágio. Ele já passou para o provisionamento. Então, ele já identificou qual é o host e ele já está passando para um provisionamento de uma máquina. Né? Então, vamos seguindo aí, vamos acompanhando. Eu já vou fazer a abertura aqui de um prompt de comando para que vocês possam ver que a hora que a máquina começar a pingar, a gente já vai conseguir ter um nível de detalhamento e acesso nessa máquina aí direto. Tá? Então, ó, a máquina já acionou o host, já recebeu toda a camada de infraestrutura de rede. Né? Se vocês observarem aqui, ela já tem um IP público e um IP privado. Vamos ver se o IP público já está respondendo na rede. Vamos lá. 158. Ainda não, mas vamos deixar ela respondendo aí. Vamos ver a partir de qual momento que essa máquina começa a responder. Vamos continuar monitorando o status aqui. Olha lá. Ele já fez todo o provisionamento da configuração necessária. Né? Então ele já está no status aí Cloud Provisioning Setup. Então, ou seja, ele já preparou o host, já fez a entrega da infraestrutura, já está provisionando um setup e agora ele já está alocando a instância com o sistema operacional, com software, com tudo, para que essa máquina suba e fique pronta para que você possa utilizar. Ela ainda não responde na rede. Vamos aguardar. Legal. Olha o status que ele está fazendo agora. Ele está fazendo um power on no server. Ótimo. Então, o que isso dá a entender? Que ele está fazendo um power on no server. Ele já terminou de fazer o uso, né, a configuração da máquina e ele já está subindo essa instância. Então, vamos monitorar aí se essa máquina vai ficar online. E aí a gente pode até monitorar através do ping. Olha lá. O ping já começou a responder. Então, ou seja, essa máquina já está respondendo na internet diretamente. Já está aí, ó, disponível, acessível,
com configuração pronta para ser usada. Vamos aguardar de qualquer maneira o Power On por forma completa. O que ele está fazendo agora? Ele está fazendo justamente o envio do pacote dos softwares que você escolheu. Então, se vocês estão lembrados, a gente escolheu um MySQL, a gente escolheu um Firewall, a gente escolheu um pacote de monitoramento. Então, o que ele está fazendo? Está fazendo o deploy de tudo isso, de todos esses softwares, já dentro da máquina, né? Já dentro para que você possa trabalhar sobre ela. Um item interessante, se você clicar sobre o nome da máquina, você vai ter já na tela a configuração dela, né? Então, tudo que essa máquina já vai te trazer com relação ao sistema operacional, à memória, aos detalhes, você já vai ter aqui, ó. Então, por exemplo, essa máquina ela é um CentOS, ela tem 1 GB de memória, ela está ativa na rede com esse IP, na rede privada com esse. Quais são os softwares aí, ó, que ele tem relacionado? Então, o MySQL, o software de monitoramento que é o NimSoft, né? Então, tudo isso já está relacionado aqui diretamente na máquina. Vamos voltar lá para ver se ele já terminou de provisionar. O status aí que ele fala lá, MySQL Lean Start, ou seja, ele já identificou que a máquina precisa de um MySQL, ele já está fazendo o provisionamento dessa máquina com o MySQL e em alguns segundos aí ele já deve efetivar essa instalação. Observem que a máquina já está na rede, já está disponível normal. Eu vou aguardar terminar esse pacote justamente para mostrar o status para vocês e aí a gente faz já a entrada dentro do Linux, tá? Prosseguindo, ó, ele já está fazendo um NimSoft Robot End, ou seja, ele já fez a instalação do NimSoft, que é o software de monitoramento. Ele já deve estar terminando, né, essa instalação e já deve estar indo para o próximo item, se caso ele tiver. Ele já está fazendo, é isso mesmo, ele já está finalizando, está fazendo um Final Reboot, ou seja, ele já terminou de instalar camada sistema operacional, camada aplicação, tudo que você pediu, tudo que você selecionou, ele já está pronto. Ele já está fazendo um Final Reboot para deixar essa máquina aí prontinha para que você possa utilizar. A máquina, se vocês observarem, né, quando ele estava dando um Final Reboot, a máquina caiu, logicamente porque ela reiniciou, e ela já voltou a responder aí na rede. Terminando aí a parte de Service Setup, né, essa máquina já deve indicar como ok, como pronta, né, sem transação nenhuma para que ela seja efetivada. É isso. A máquina está pronta. Observem que o reloginho aqui do lado esquerdo já saiu. A máquina já está pronta para ser utilizada. A máquina já responde aqui com ping, né? Ela já está pronta efetivamente. Como é que eu vou fazer para acessar ela? Como ela é uma máquina Linux, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a console. Observem que aqui já tem um usuário root. E eu vou marcar aqui para deixar a senha visível, tá? Depois eu troco essa senha, né? Não pensem vocês que eu deixei a senha aberta aí, né? Uma senha de root de uma máquina. O que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui um put, né? um SSH para dentro dessa máquina, através desse IP público. Então vamos lá, 158.85.15.34. Vou dar um open, ele vai ter que validar junto com a máquina, né? Então olha, estou validando os registros da máquina, pode dar um yes nessa mensagem. Ele já localizou a máquina e já pediu o usuário e senha. Então vamos colocar os usuários e senha que ele está identificado aqui. Então root. Legal. Pronto. Estamos dentro da máquina. A máquina que a gente provisionou há 2 minutos atrás. Ela já está pronta. Respondendo na rede. Se vocês observarem o nome aqui, ó, server 1, qualquer comando, qualquer execução, tudo isso que vocês trabalharem agora dentro da máquina, ela já está pronta. Tá? Então, a demonstração aqui foi como contratar uma máquina, uma instância, a partir da página da SoftLayer, como acessar isso através do portal, como trabalhar na máquina
e eu acredito que dessa forma vocês já tenham a utilização completa sobre o que é a SoftLayer e como isso pode ser provisionado através dos serviços do portal. Vamos voltar à apresentação.